Diz assim a palavra do Senhor: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? Amado Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por este momento de louvor, de adoração ao Senhor. E agora que estamos diante da tua palavra, pedimos ao Senhor que traga o nosso entendimento, ó Deus amado, a revelação desta palavra. Abra nossa mente, mas também o nosso coração, que com a mente possamos compreender e no coração crer e receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, ela possa trazer vida, restauração, fortalecimento, em nome de Jesus. Fica conosco, é o que pedimos em nome do Senhor. Amém e amém. Podeis assentar. Irmãos, eu quero começar hoje, e nós iremos ter uma série de ministrações a respeito da volta do Senhor. Como será essa volta? Os sinais, alguns acontecimentos durante e depois da volta do Senhor, o grande julgamento, o destino final dos mortos, para onde irão. Ao longo desses dias nós falaremos a respeito disso, e nós precisamos estar atentos, porque o tempo indica que a volta do Senhor Jesus Cristo está muito mais perto do que imaginamos. No texto que lemos, os discípulos fazem uma indagação, eles perguntam ao Senhor, e dentro desta pergunta, eles indagam sobre duas coisas. Primeiro, quando será a tua vinda, Senhor? Quando vai acontecer a tua volta? E quando será o fim do mundo? São duas perguntas dentro do texto, duas perguntas distintas, duas perguntas que a gente vai estar respondendo ao longo desta série de ministrações, porque nós vamos abordar a respeito da vinda do Senhor Jesus, e vamos falar também a respeito do fim do mundo, quando todas as coisas terminarão. E quando o Senhor é perguntado a respeito disso, quando os discípulos perguntam a Ele, nós observamos pelo texto que o Senhor Jesus, Ele não contesta, Ele não diz que estas coisas não irão acontecer, ao contrário, nós percebemos que pela resposta que o Senhor Jesus dá, Ele reafirma, Ele confirma e reafirma que o que os discípulos perguntaram vai acontecer, ou seja, Ele vai voltar e haverá um tempo para o fim do mundo. E nessa resposta, Ele começa a descrever, respondendo os discípulos, Ele começa a descrever uma série de sinais. Ele não estabelece data, Ele não estabelece o ano, qual seria o século, o mês, a semana, mas Ele dá indicações quando estaria acontecendo a sua volta, através de sinais. Ele indica que haverá sinais que demonstrará que Ele está próximo, que a sua vinda está muito próxima. E ao descrever esses sinais, Ele então confirma a pergunta dos discípulos: quando
quando será a tua vinda e quando será o fim do mundo. Ao demonstrar, ao falar dos sinais, ele está reafirmando que ele vai voltar. Ele está reafirmando. Então, o nosso foco aqui hoje é falar o seguinte: a volta do Senhor Jesus é uma realidade. Depois, ao longo das ministrações, nós vamos abordar alguns sinais e vamos mostrar algumas coisas que deverá deixar a igreja em alerta de que nós estamos muito próximo da vinda do Senhor Jesus. Portanto, nesta mensagem, iremos tomar conhecimento deste fato. Que fato? A vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela é um fato. E quando nós falamos que é um fato, dizendo, né, ela é real, é um fato, por quê? Porque você não pode mudar um fato. Você não pode mudar um fato. Você muda circunstâncias, você muda situações, mas você não muda fato. Um fato, ele será aquilo para sempre. Os irmãos entenderam? Você não muda um fato. E a vinda de Jesus, ela é um fato. Aí nós vamos abordar hoje a respeito da sua vinda. Nós vamos dar vamos assim dizer, um panorama a respeito da vinda do Senhor. Como podemos ter certeza de que Jesus vai voltar? Como nós podemos ter essa certeza? Então nós vamos ver por que podemos ter essa certeza. E aí, na medida que formos avançando, nós vamos estar falando dos fatos que vai acontecer, os fatos que vão acontecer antes da vinda e que já estão acontecendo, o que vai acontecer durante a vinda de Jesus e também o que vai acontecer após a vinda de Jesus. Entenderam? Nós vamos abordar o que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus, ou melhor, o que está acontecendo, o que está aí já palpável, visível aos nossos olhos. Nós vamos abordar isso, nós vamos ver isso. E também nós vamos falar sobre o que vai acontecer quando Jesus voltar. O que vai acontecer quando Jesus voltar? E também o que vai acontecer depois que ele voltar. Nós estaremos abordando isso. Portanto, nós estaremos falando a respeito disso. E hoje, o nosso ponto de partida nesta trajetória para falar sobre a vinda de Jesus, o fim do mundo, o nosso ponto de partida hoje nós vamos entender, compreender porque a volta de Jesus é uma realidade. Não tem como escapar, não tem como fugir, ela é uma realidade. Primeiro nós vamos ver o seguinte: os profetas falaram sobre a primeira vinda do Senhor Jesus, mostrando que ela era real e aconteceu. A primeira vinda do Senhor Jesus, ela foi falada, profetizada pelos profetas, a primeira vinda. E tudo o que foi falado a respeito da primeira vinda do Senhor Jesus aconteceu. E a palavra é a mesma. O Deus que entregou a palavra profética aos seus servos é o mesmo. O Senhor não mudou, sua palavra não mudou, portanto, o que o Senhor falou vai se cumprir. O Senhor fala através de Balaão, inclusive,
que foi aquele profeta que Deus usou uma jumenta para falar com ele. E o profeta Balaão, no livro de Números, entregou uma profecia extraordinária a respeito do Senhor Jesus. E ele disse ainda: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que o Senhor falou se cumprirá. Então ouça-me, tudo o que está escrito aqui cumpriu, está se cumprindo e vai cumprir. Então, o que foi falado da primeira vinda do Senhor Jesus, ela se cumpriu. Eu não vou destacar muita coisa, eu quero chamar a atenção para dois fatos especificamente. Temos um antes do nascimento e um depois já de Yeshua para cumprir seu ministério. Profecias que foram entregues. Vejamos. Primeiro, vejamos o que disse o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. E o profeta Isaías foi um dos que mais profetizou sobre a glória do Messias, a glória de Jesus. Mas quero destacar aqui, primeiro, o que o profeta fala a respeito do nascimento do Messias, do nascimento de Jesus, Yeshua. Olha o que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. Deus veio habitar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Yeshua, Deus, habita entre nós. Então, esta profecia a respeito do nascimento de Jesus foi aproximadamente 700 anos, por aí assim, antes do Senhor Jesus nascer. E ela cumpriu exatamente como o Senhor havia falado. Como o Senhor, nós percebemos isto no Evangelho de Mateus, quando Maria está lá e o anjo aparece para ela e ele disse: salve, agraciada do Senhor. Você achou graça aos olhos de Deus. Você vai conceber e dar à luz a um filho. E ela disse: mas como isso é possível? Como isso é possível? Eu não conheço o varão. Eu não conheço, ou seja, ela não teve nenhum tipo de relacionamento sexual. Era uma virgem, como disse a palavra Betulá, uma virgem. Aí ele disse: não se preocupe, o poder de Deus vai te envolver. O que vai nascer de você é santo. E você vai dar o nome a ele de Jesus, porque ele vai ser o salvador do seu povo. Então nós vimos que cumpriu exatamente. Então nós vimos o nascimento de Jesus cumprindo como foi profetizado. Estou falando da primeira vinda, para levar os irmãos a entender o seguinte: se a primeira vinda cumpriu exatamente, não será diferente como a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, primeiro, nós precisamos nos inteirar, nos familiarizar com este assunto, a vinda de Jesus. Você precisa colocar isso na sua mente, no seu coração. Você precisa pensar nisto 24 horas por dia, 30 dias no mês, todos os dias da semana. Você precisa pensar que a vinda do Senhor Jesus é uma realidade. E nós vemos então, cumpriu esta palavra. Depois, cumpre-se então uma outra palavra profética que o Senhor entregou através do
certo profeta Zacarias, que foi a respeito da chegada de Jesus, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O profeta Zacarias profetizou isso e cumpriu exatamente, minuciosamente. Jerusalém, filha de Sião, Jerusalém, é a mesma coisa. Olha o que diz aqui: eis que o teu rei virá-te, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho asninho, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Asninho aqui é um jumentinho. E nós percebemos isso no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus envia 2 dos seus discípulos e disse: vai lá em tal aldeia, tem uma jumenta amarrada junto com o seu filhote, com um jumentinho, que ninguém ainda montou, traga ele para mim. E quando alguém perguntar o que vocês estão fazendo, diga a eles que o Senhor precisa deles. E foi exatamente isso. Então eles foram lá, pegaram o jumento, com o jumentinho com a mão, e vieram e colocaram as vestes deles sobre o jumento, o filhote. E Yeshua monta neste jumento e entra triunfantemente, sendo aclamado pelo povo, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A palavra é fiel, a palavra é fiel, ela se cumpre. Tudo que foi profetizado sobre a primeira vinda do Senhor Jesus se cumpriu. Se cumpriu. Entenderam até aqui? Vocês estão entendendo? Não caiu uma única palavra. Tudo que foi profetizado. E eu poderia descrever outras coisas, mas eu estou dando esta introdução aqui para mostrar para os irmãos que o que foi falado sobre a primeira, o salmista Davi fala a respeito de Jesus como a pedra, Salmo 118, a pedra principal, a porta, a luz, o sacrifício, o cordeiro. Mas tudo que foi falado, o salmista Davi no Salmo 118, ele descreve tudo o que aconteceu com Yeshua, quando ele foi amarrado e oferecido como sacrifício. Descreve isso, mas eu estou descrevendo essas duas profecias aqui para eu conduzir os irmãos para dentro daquilo que vamos falar a respeito da volta do Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje convicto, certo de que a volta de Jesus é uma realidade e que ela vai acontecer a qualquer momento. Nós precisamos nos atentar para isso. Por quê? Muitos crentes estão desapercebidos, muitos crentes não estão levando a sério, muitos crentes não estão conscientes disso, mas a palavra do Senhor descreve que isto vai acontecer. Então tudo que foi profetizado sobre a primeira vinda do Senhor Jesus se cumpriu. Tudo. Seu ministério, sua paixão, sua morte, tudo cumpriu exatamente. Portanto, se cumpriu na primeira vinda, o mesmo se dará com a segunda vinda. Com a segunda vinda. E nós precisamos nos atentar a isto. Os sinais, quando nós entrarmos nos sinais, os irmãos vão entender o que está acontecendo hoje no mundo, o alinhamento das nações, o avanço da promiscuidade. Mas eu vou deixar para descrever isso depois no tempo oportuno.
para a gente não se perder. O nosso alvo, o nosso propósito hoje, nesta primeira mensagem, é falar que a volta de Jesus é uma realidade. Ele vai voltar. E não é para a gente, muitas vezes a gente repete isso e tal, mas a gente o faz sem uma consciência clara. Porque quando falamos que Jesus vai voltar, isso deveria cair um temor em nosso coração. Porque o dia do Senhor será um dia de alegria para uns, mas de terror para outros. De terror para outros. Então, a primeira, se deu com a primeira, se dará com a segunda, pois a palavra profética é a mesma. A palavra profética é a mesma. Nós não temos duas ou mais palavras proféticas. A palavra profética é uma só. As Sagradas Escrituras é uma só. A Bíblia é uma só. Portanto, a palavra profética é a mesma. A volta de Jesus, portanto, é uma realidade. E essa volta de Jesus, ela vai se dar em duas fases. A volta de Jesus não terá duas vindas, uma vinda só, mas que será em duas fases. Entende? Nós só teremos uma vinda. Tivemos a primeira vinda, que foi a encarnação do Senhor Jesus, e a segunda vinda quando Ele voltar. Mas na segunda vinda ela vai se dar em duas fases, ou seja, ela será dividida em duas. Como se dará isto? Primeiro, Jesus virá para a igreja. A primeira fase da segunda vinda, Jesus virá para a igreja. Porque na primeira fase, Jesus não vai pisar na terra. Entenderam? Ele vai vir até as nuvens. Ele virá até as nuvens. Então, a igreja irá encontrar com ele. Essa é a primeira fase da segunda vinda. Hoje nós não falaremos do arrebatamento. Depois, na próxima ministração, veremos estas diferenças, segunda vinda e arrebatamento. Falaremos disso, o Eterno permitir, na próxima semana. Mas hoje nós queremos focar na vinda do Senhor, porque a partir do momento que Ele sair do trono, hoje Ele está sentado no trono. A partir do momento que Ele se levantar do trono e sair, aí já começou a segunda vinda. Vocês estão entendendo? Quando Ele levantar do trono, porque agora Ele está sentado no trono, mas quando Ele levantar do trono, Ele virá das nuvens, a igreja encontrará com Ele. E aí nós vamos estar falando o que vai estar acontecendo lá em cá, baseado na Bíblia. Vocês estão entendendo? E aí, depois que Ele tiver com a igreja, então tá mal, não falei isso hoje? Então Ele voltará à terra. Aí quando Ele vier à terra, Ele virá com a igreja. Na primeira fase Ele virá para a igreja. Na segunda fase Ele virá com a igreja. E aí todo olho o verá. Na primeira fase só a igreja vai ver. Só a igreja. Está claro até aqui? Amém? É uma boa notícia esta? É uma boa notícia? Jesus vai levar a sua igreja, é uma boa notícia? Então vamos aplaudindo, aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! E aí então, depois falaremos a respeito do arrebatamento, mas agora vamos focar na sua vida. Ou seja, quando Ele se levantar do trono, porque Ele está agora sentado no trono. Pois bem, como podemos ter certeza? Como sabemos que Jesus vai voltar? Qual é a garantia que temos que Ele vai voltar? Na primeira vinda nós temos a palavra profética. Os profetas falaram a respeito da sua vinda.
da sua primeira vinda, e aconteceu nos mínimos detalhes, literalmente. E como podemos então saber que ele vai voltar? Então, primeiro, nós vamos ouvir o que o próprio Jesus falou, porque ele falou que vai voltar. Vocês estão entendendo? Ele falou: irmão, se não tivesse mais ninguém falando, aqui já bastava. Ele próprio disse. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 30, está escrito assim: ele falando, Senhor Jesus, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ó, o sinal dele. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem. Vocês estão captando aqui? Vai aparecer o sinal e as tribos vão vê-lo. Aquela parte que eu falei, isso aqui é profundo, porque depois nós vamos ver lá, quando estiver lá na frente, vamos ver o que vai estar acontecendo aqui, quando o que vai estar acontecendo na terra, quando esse evento aqui acontecer. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. No arrebatamento ele virá nas nuvens. Na segunda vinda ele virá sobre as nuvens. Como disse o salmista, cavalgando sobre as asas do vento. Aleluia. Ele faz da nuvem o seu carro de fogo. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu creio exatamente assim. Entende o que eu estou dizendo? Então, virão vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando ele voltar, a Bíblia diz, o profeta Zacarias diz, que ele vai colocar os seus pés sobre os montes, sobre o monte das oliveiras, e ele vai rachar no meio. E desta vez, quando Jesus Cristo voltar, ele vai entrar em Jerusalém pela porta dourada, e ele virá não montado em um filhote de jumento, num jumentinho, mas ele virá montado num cavalo branco, com milhares e milhares de seus santos, e uma faixa de ouro colocada sobre o seu peito, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e no lugar da coroa de espinho terá uma coroa de diademas, e ele virá com poder. Jesus vai voltar. Que os demônios ouçam isso, que os incrédulos ouçam isso, que os zombadores ouçam isso, que os blasfemadores ouçam. Jesus vai voltar triunfantemente, gloriosamente, vitoriosamente. Está escrito. Ele disse. E aqui ele está descrevendo sobre a sua volta. E ele deixa claro que a sua volta é uma realidade. E como igreja de Jesus Cristo, como sua noiva, como seus eleitos, como seus escolhidos, como seus adquiridos, comprados com seu precioso sangue, nós devemos nos alegrar por isso. Nós devemos celebrar isto, porque no final
momento? Como será a sua volta? E ela será uma realidade. Sua volta é um fato, isso não pode mudar. E ele disse mais ainda. Ele disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito. Glória a Deus. Pois vou preparar lugar. Ele gosta disso aqui. Eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, olha o que ele disse: virei outra vez. Oh Deus, oh Deus. Não precisamos temer o diabo. Não precisamos nos assustar com os incrédulos, com os endemoniados, com os filhos de Belial. Não precisamos nos acanharmos pelos corruptos, por causa dos corruptos, porque a Bíblia disse que há um lugar preparado para nós. Aleluia. Cujo arquiteto é o próprio Deus, diz o escritor de Hebreus. Aleluia. Ele é o arquiteto. E Jesus foi lá preparar o lugar. Quero declarar isso para você nesta noite. Você que é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, seu lugar está preparado. Aleluia. Aleluia. Ele disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele está descrevendo sua volta. Quando ele disse: virei outra vez, esta fala do Senhor Jesus não deixa nenhuma dúvida sobre a sua volta. Virei outra vez quer dizer que ele estava aqui, está indo, mas vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele fala do seu regresso para buscar a igreja no arrebatamento. Aqui é o regresso para buscar a igreja no arrebatamento. Porque quando ele vier sobre esta terra, ele virá com a igreja. Virá ele, a igreja e o número incontáveis de anjos. O número incontáveis de anjos. E todos aqueles que morreram em Cristo, desde Abel até o último santo. Então, a primeira certeza que temos foi a fala de Jesus. Ele disse: eu vou voltar. Então, se nós não tivéssemos mais nada, a gente poderia ir embora agora. Ir embora. Mas se a gente tem mais, então eu não vou falar. Claro, não corroborar, que a palavra do Senhor Jesus não precisa de corroboração, não precisa ser corroborada. Falou o Senhor, acabou. Ele fala, pronto. Mas ele deixou justamente para que nós tivéssemos a certeza absoluta do que ele falou. Por isso eu comecei com ele. Porque se a luz acabasse agora, eu terminava o culto, a gente ia embora sabendo que ele vai voltar e pronto, e acabou. Eu nem insistia. Mas já que não acabou. Segunda coisa, os anjos falaram da volta de Jesus. Os anjos falaram. Anjos falaram que ele vai voltar. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Isso é o que significa a palavra anjo, mensageiro. Os anjos, disse o escritor de Hebreus 1,14, os anjos são mensageiros daqueles que vão levar a salvação. Os anjos são mensageiros. Entende? Então os anjos falaram.
E é interessante, porque quem falou do nascimento de Jesus? Foi um anjo que falou com Maria. Gabriel é o nome dele. Ele falou com Maria. Agora olha aquilo que os anjos também falam sobre a volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava sendo elevado aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima, porque ele foi sendo levado, e eles ficaram olhando até que uma nuvem o cobriu, que ele sumiu das vistas deles. Eles ficaram olhando, talvez até imaginando, aí vamos olhar mais um pouco, talvez ele resolve descer. Eles ficaram olhando para cima, não sei quanto tempo, mas ficaram olhando. E eu acredito que não foi pouco tempo. E aí, quando eles estavam olhando, a Bíblia diz que 2 varões vestidos de branco, isso é claramente anjos, 2 varões vestidos de branco se colocaram ao lado deles, ao lado dos discípulos, e disseram para eles o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu este. Ele foi, mas ele vai vir. Ele vai vir. Atos capítulo 1, verso 11. Ele vai vir. Esse Jesus que vocês viram subindo para o céu, ele vai voltar. Ele vai voltar um dia. E aí os discípulos foram embora. Foram para Jerusalém, para o templo onde o Senhor mandou eles irem. Já foram orar. Já saíram dali e foram orar. Entende? Esses testemunhos dos anjos não deixam dúvida sobre a volta do Senhor. Ele vai voltar. Os anjos são mensageiros do Senhor e sempre foram usados por Deus para comunicar aos homens um grande acontecimento. Deus sempre usou os anjos para comunicar grandes acontecimentos. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. 2 anjos foram enviados lá. O Senhor ficou conversando com Abraão, mas 2 anjos foram enviados lá. Entende o que eu estou dizendo? Anjos foram enviados. Anjos foram enviados quando Jacó descia, fugindo do seu irmão, para a casa de seu tio Labão. Anjos foram enviados para consolá-lo, confortá-lo, fortalecê-lo. Quando ele subia novamente, anjos foram enviados a encontrar com ele em Elim, onde ele Manaim, quando ele disse: um exército de anjos está aqui. Anjos sempre foram enviados, porque são mensageiros. Os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Diz a palavra de Deus em Hebreus. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, os anjos aqui anunciam a volta do Senhor. E foi um anjo que falou para Maria que ela tinha sido escolhida. Você lembra que eu citei agora há pouco? Ela tinha sido escolhida por Deus para dar a luz ao Senhor Jesus. Em Lucas 1, 30 e 31 diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Foi um anjo que falou. Então, o mesmo anjo que comunicou a primeira vinda do Senhor e seu nascimento, os anjos comunicaram a Jesus. Então, isso aí não deixa claro que os anjos foram mensageiros da primeira e da segunda vinda do Senhor. Anunciaram a primeira vinda e anunciaram também a segunda vinda. Os irmãos estão entendendo? Está claro até aqui? Você crê nisso, irmão? Você crê na volta do Senhor? Vamos aplaudir Jesus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. É a terceira e última coisa. Primeiro o próprio Jesus, depois os anjos, depois a igreja primitiva e os apóstolos
pregaram sobre a vinda do Senhor. A igreja primitiva e os apóstolos pregaram sobre a segunda vinda de Jesus. Os apóstolos da igreja primitiva eles criam e pregavam sobre este assunto, sobre este tema. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, primeira vinda, ele ofereceu como sacrifício, o Cordeiro de Deus, aparecerá a segunda vez sem pecado. Ou seja, na primeira vinda Deus fez sem pecado, Deus colocou os nossos pecados nele. Agora não, o tempo de conserto é agora, o tempo de oportunidade, o tempo de mudar de vida é agora, o tempo de se arrepender é agora. Porque na primeira vez que ele veio, ele foi feito pecado, disse o escritor de Paulo de Siciliano. Deus o fez maldição para a nossa casa. Gálatas 3:13. Então o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós na primeira vinda, mas na segunda vinda não. Aí disse assim: aparecerá segunda vez. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele vai aparecer para aqueles que estão esperando por ele. Ele vai aparecer para aqueles que estão esperando. Irmãos, estão esperando Jesus? Diga amém. 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 Nós estamos esperando. Maranata. Maranata. Amém. Então nós precisamos. Ele aparecerá a segunda vez para os que estão esperando a sua volta. Mas olha também o que disse o apóstolo Pedro. Sabendo primeiro isto, Pedro dizendo, escrevendo a sua segunda carta, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Escarnecedor. Há pouco eu não vi, não, porque eu não vejo, mas eu vi um enunciado de um sujeito aí. O cara é abominável, é filho de Belial. Filho de Belial. Desses influencers. E eles zombando da volta de Jesus. Mas era um filho de Belial, um zombador, escarnecedor. Ele dizendo, rindo dos crentes, pregando que Jesus vai voltar. Não, cara, eu não vou falar o nome dele, porque eu não vou dar essa moral para ele. Eu não vou dar crédito para ele. É um cara. Entende? Um filho de Belial. Esses influencers de internet, eu não sei quem é que os caras desses influenciam. Eu tenho que ser igual ele para baixo. Porque se tiver o mínimo, eu não sei, não é influenciado com o seu jeito desse, não. Aí eles vão dando os treinos, falando da volta de Jesus e tal, etc. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, seus desejos carnais. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Só que não. Agora, olha o que ele responde, olha o que Pedro responde. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele não retarda. Ele não retarda a sua promessa. A promessa de quê? De voltar. Ele prometeu de voltar e vai voltar. Ele não está retardando. O que ele está fazendo então? Ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que alguns zombam e dizem que ele não vai voltar, mas olha aqui, por que ele ainda não voltou? Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas, ou seja, vai acontecer. O dia do Senhor virá, vai vir, e ele vai vir como ladrão de noite, ou seja, na hora que ninguém está esperando. Ladrão de noite, ninguém esperar e pegar de surpresa mesmo, para pegar de surpresa mesmo. Então ele não está retardando, ele está sendo longânimo, ele está sendo
misericordioso, dando oportunidade. Se ele tivesse voltado algum tempo atrás, talvez muitos que aqui estão não teriam tido essa oportunidade. Não é verdade? Se ele tivesse vindo algum tempo atrás, muitos que estão aqui não teriam tido essa oportunidade. Então, eu e você estamos tendo essa oportunidade, porque ele é bom, misericordioso. Então, o Senhor, ele virá como ladrão de noite. E aí Pedro disse mais: no qual os céus passarão um grande estrondo. Isso aqui já está lá na segunda vinda. Não no arrebatamento, já na segunda vinda. Mas tudo falando sobre a vinda de Jesus. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3, 4, 9 e 10. Esta onde está narrando esses fatos. Isto que aparenta ser uma demora é Deus dando oportunidade às pessoas de se arrependerem de seus pecados. Deus está dando oportunidade para que elas se arrependam dos seus pecados antes que seja tarde demais. A oportunidade é agora. Não é semana que vem, não é amanhã, não é depois da manhã. Agora. Deus está dando oportunidade antes que seja tarde demais. Essa aparente demora, na verdade, revela a misericórdia de Deus, pois Ele está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Eu quero ser redundante aqui. Eu quero reafirmar, Ele está sendo misericordioso, dando oportunidade, pois os pecadores não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. No céu não entra. O apóstolo Paulo também falou sobre a vinda do Senhor Jesus. Então nós vemos, Pedro falou, o apóstolo Paulo falou, a igreja primitiva, e aí eu citei Hebreus 9, 28, nós não sabemos quem escreveu, mas era uma pregação da igreja primitiva, não é? Paulo descreve isso em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O mesmo Senhor descerá do céu com trombeta, com alarido e com voz de arcanjo e com uma trombeta de Deus. Essa aqui é a última trombeta. Quando essa trombeta tocar, vai ser o momento que Jesus vai levantar do trono. Vocês estão entendendo? Quando essa trombeta tocar, essa aqui é a última trombeta. Paulo descreve ela comigo em 1 Coríntios. Essa última, quando tocar a última trombeta, o Eterno vai dar a ordem, o Eterno vai determinar. E quando ele tocar quando o Eterno determinar, um arcanjo vai tocar a trombeta. Quando o arcanjo tocar a trombeta, o Senhor Jesus se levantará do seu trono e virá então nas nuvens encontrar a igreja. Porque no momento em que a trombeta tocar, os vivos que estiverem aguardando o Senhor Jesus para o arrebatamento, naquele momento serão transformados, os mortos ressuscitarão, e então Jesus sairá do seu trono, irá nas nuvens, e os santos eleitos se irão encontrar aqui. Entenderam até aqui? É o que está escrito na Bíblia, é o que a palavra descreve. Então nós devemos crer nisso. O que podemos concluir de tudo que falamos até agora é que a volta do Senhor Jesus é uma realidade, é um fato. E portanto, ouça, devemos nos preparar para este tempo. Devemos, ou melhor, nos prepararmos não, devemos estar preparados. Porque como é que vai ser? Como um ladrão de noite. Como um ladrão de noite. E uma das figuras, além do ladrão de noite,
ou seja, uma hora inesperada, de surpresa. E para demonstrar isso, Paulo descreve dizendo o seguinte: é como aquela que está grávida, é como a mulher que está grávida. Está grávida, chegou o tempo, o que acontece? Nasce. Houve a concepção, o processo natural de desenvolvimento. Chegou o tempo, vai nascer. Aqui, chegou o tempo, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E os sinais estão sendo dados agora, porque no momento da volta dele não terá sinal, só vai acontecer. E nós vamos falar desses sinais. Nós vamos falar desses sinais, creio eu, na terceira ministração, porque a segunda é o arrebatamento, e aí nós vamos falar sobre o arrebatamento na próxima semana, se o Senhor Jesus permitir. Amém? Caminhando para o final, então. Portanto, a volta de Jesus é uma realidade, precisamos estar preparados para esse tempo, pois só vai encontrar com Ele os que estiverem preparados. O propósito desta mensagem é narrar um fato, e esse fato é a vinda de Jesus. Esse é o propósito dessa mensagem. Deixar claro para a igreja que Jesus vai voltar, isso é um fato, para que aquilo que formos falando ao longo das outras ministrações não deixe dúvida. Não deixe dúvida. E além de narrarmos um fato, essa mensagem também ela serve de uma alerta para nós. Ela serve de uma alerta para nós, para a gente rever algumas coisas. Como é que nós estamos levando a nossa vida? Sabe? Porque a Bíblia diz que nós devemos trabalhar, fazer as coisas, mas não colocar o nosso coração nessas coisas. Entende o que eu estou dizendo? Você deve trabalhar, estudar, fazer as suas coisas, mas sabendo que a qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Pode ser hoje, amanhã, pode ser daqui a uma hora, meia hora. Entende o que eu estou dizendo? Eu não posso determinar o tempo, porque ele disse: ninguém sabe, só o Pai. Mas ele vai voltar, e aí ele dá os sinais. Portanto, concluindo aqui, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus servos profetas. Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos. E por meio das Sagradas Escrituras, que é a palavra profética, essa é a palavra profética. A Bíblia é sagrada. Porque diz a Bíblia, Hebreus fala assim: havendo Deus outrora, antigamente, falado a nós pelos profetas, hoje tem que falar pelo seu Filho. Jesus é o verbo vivo, a palavra viva. Então, essa é a palavra profética, e Ele está falando conosco. Ele está falando conosco aqui, essa é a palavra falando conosco, a palavra profética. E o Senhor está trazendo uma alerta para a igreja e para o mundo. É uma alerta para nós que somos igreja do Senhor, e para o mundo também. Para o mundo também. Um alerta sobre o quê? Sobre o maior evento de toda a humanidade. O maior evento de toda a humanidade, desde a sua criação, o maior evento será a volta de Jesus Cristo, que será o fim de todas as eras. A volta de Jesus será o fim de todas as eras. Todas acabarão aqui, na volta de Jesus, porque o próprio Eterno disse, o próprio Senhor Jesus, porque a revelação de Apocalipse é do Senhor Jesus, o próprio Jesus disse que Ele vai criar novos céus e nova terra. As coisas terão sido passadas e Ele criará. Isso será o fim de todas as eras. Começará então uma era interminável.
isso se dará com a volta do Senhor. Portanto, reforçando que o objetivo desta mensagem é alertar a todos sobre esta realidade, sobre este fato. E aí eu quero dizer o seguinte, meu irmão, e você que está vendo pela internet, se você crer, ele vai voltar. Se você não crer, ele vai voltar. Se você estiver preparado, ele vai voltar. E se você não estiver preparado, ele vai voltar a si mesmo. Então, aconselho de preparo, pois a Bíblia nos dá esse conselho dizendo: prepare-te para encontrar o Senhor de Deus. Isto é o que vai acontecer. E isto, a volta de Jesus foi estabelecida na eternidade pelo Eterno. Jesus estabelecerá um reino eterno. E isto é uma alerta para todos nós, que devemos nos preparar, pois Jesus levará somente aqueles que estiverem preparados. Eu concluo esta mensagem com as últimas palavras de João na ilha de Patmos, quando ele escreveu: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia. Curva sua cabeça, por